Na vida. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus opera grandes milagres e está pronto a operar sempre mais milagres, sempre que houver necessidade e o seu povo clamar a Ele. Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Mas o povo de Deus se esquece e precisa ser lembrado. Nós temos uma passagem interessante em 1 Samuel, no capítulo 12. Depois que o povo de Israel olhou para fora, para os lados, para outros países, começou a ter desejo de ser como os outros países, olhavam palácio, Israel não tinha palácios, a marcha de um rei com exércitos bem vestidos, Israel não tinha isso. Os israelitas começaram a invejar aquelas coisas, desejar ser como o mundo e renegar o seu chamado. O povo de Israel começou a não querer mais o governo de Deus. Isso, de certa forma, acontece em nossos dias. As pessoas nas igrejas estão querendo novidades. Eles não se conformam com uma reunião espiritual, oração e leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Eles querem novidades, pregação de novidades. Tem que ter show, tem que ter apresentação, tem que ter coreografia, folclore, tem que ter cores e tem que ter aparato eletrônico, luzes, fumaça, escuro e aquelas coisas todas assim que agradam, podem agradar à vista. Essas coisas são novidades nos cultos muito eletrônicos, instrumentos, efeitos sonoros. Isso tudo se torna novidade e muitos crentes estão gostando disso. A velha palavra em preto e branco, o estudo bíblico da Bíblia, isso aí está perdendo o ibope nas igrejas. Mas os crentes gostam de novidade. Por quê? Porque o mundo tem um conjunto, uma banda de música do mundo cheia de recursos. Não vai faltar um grupo evangélico gospel que quer ter uma banda igual com aqueles recursos. E quando se apresentar, aí muita gente vai lá porque eles querem ver as novidades mundanas. Pois é, a velha palavra de Deus, a Bíblia em preto e branco e a oração pura e simples, isso já não está fazendo mais efeito entre os crentes. Eles querem novidades. Pregadores estão deixando de ler a Bíblia e explicar, porque não agrada muito. Eles começam a inventar assuntos de novidade, usam a Bíblia como pretexto, mas pregam novidades doutrinárias, ênfase, choram, pulam, gritam, contam coisas chocantes para agradar as pessoas. E as pessoas estão gostando disso. Tudo isso é influência do mundo na igreja. Mas isso não é novo, porque o povo de Israel também começou a ver os cultos a Baal, a Moloque, a Astarote, a Camus, Quemos, a Milcom, aqueles cultos que eram elaborados e festas e marchas e povo uniformizado e tudo bonito. Israel tinha aquele velho cultinho de um sacrifício, um holocausto ali, tudo tinha que esperar e a situação era assim meio simples demais e eles queriam cultos mais elaborados como das outras religiões, dos outros povos. E, por fim, com medo de ataques de um inimigo amonita, eles pediram
a Samuel que levantasse um rei como as outras nações. Eles queriam se defender com um exército, tendo um rei como as outras nações tinham. Eles não queriam ficar dependentes só de Deus. O Samuel entendeu, se entristeceu muito, levou o assunto a Deus e Deus falou com ele: "Ô meu servo Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Então, dê o rei que eles querem. Eu vou orientar você na escolha do melhor homem para ser rei, como eles querem, um rei segundo o coração deles, o coração dos homens." E assim o Saul foi escolhido. Quando o reino já estava estabelecido, Samuel ajudou, deu todo o apoio para o Saul assumir o reino. Saul inicialmente foi humilde. O Espírito Santo tomou o Saul, inspirou, mostrando como ele deveria agir sempre. O início foi muito bom. Um reino foi estabelecido rapidamente e Deus abençoou. O Samuel deu todo o apoio. Quando tudo já estava bem, então Samuel, no capítulo 12, diz: "Agora eu vou convocar o povo. Povo todo venha para cá", e o rei também. Eu vou lembrar a vocês um pouquinho da história do nosso povo, o que aconteceu, como Deus começou a nos chamar lá das origens com o nosso pai Abraão. Depois, quando o Jacó sentiu grande fome ali em Israel, ele foi para o Egito. Bem, quando a gente olha para a situação, antes de Jacó descer para o Egito, antes do José ir para lá, a gente analisa a vida do Jacó com seus filhos, era um fracasso. O Judá se metendo lá com aquela situação horrível lá de se separar dos irmãos e arranjar mulher para lá, e depois teve o filho com a nora. Os outros irmãos de José e de Judá também viviam uma vida da pior qualidade. O Rubens subiu ao leito do pai dele, quer dizer, foi procurar relações sexuais com a sua madrasta, uma das mulheres de seu pai, e eles viviam uma qualidade de vida horrível, não tinham a mínima condição de crescerem e serem um povo daquele jeito, como eles estavam na terra de Canaã. Aí Deus, na sua sabedoria, providenciou que eles fizessem uma maldade com o José de tal monta que o José fosse vendido para o Egito. O José foi vendido como escravo. Mas Deus, mostrando o seu poder, fez milagres acontecerem para o José se tornar um primeiro-ministro, o homem mais importante depois do faraó, e mudou a história e deixou para a humanidade um legado muito importante sobre como utilizar os impostos. José mudou a história. E mudou a história de Israel também, porque ele levou o pai Jacó para lá. Inicialmente, os irmãos dele levaram uma lição dura por terem vendido José. Mas depois eles se recuperaram, viveram bem, seus descendentes cresceram e se multiplicaram no Egito, até que Deus levantou um faraó. Isso historicamente é um fato interessante. Um faraó que não conhecia José, de outra etnia, e perseguiu o povo de Israel e escravizou totalmente o povo de Israel no Egito. Aí o Samuel lembra esses trechos da história e diz: "Quando Jacó entrou no Egito, os pais de vocês, nossos ancestrais, clamaram a Deus. O Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus."
Isso sempre se repetiu. Deus opera milagres e o povo depois se esquece. Tudo aquilo que Deus fez para forjar um povo no Egito, depois com milagres tremendos, manifestações portentosas, Deus tirou esse povo do Egito e agora sim entrou na terra de Canaã como um povo organizado, porque tinham Moisés e Arão como líderes que obedeciam a Deus. Mas o povo rejeitou a liderança de Moisés e Arão, o povo se esqueceu de tudo aquilo e voltou a pecar. Bem, o Samuel disse, vocês têm pecado até hoje, e até a escolha de um rei, o pedido de um rei, a escolha foi de Deus, mas o pedido do rei foi do povo. E isso não foi do agrado de Deus. Então, para vocês saberem que não é bem assim, eu vou pedir a Deus trovões agora. É época de seca, não é nem época de chuva, mas eu vou pedir a Deus que mande trovões, e o Senhor deu chuva e trovões naquele dia, naquela hora, ali atendendo a oração de Samuel. Deus nos ensina que nós temos poder dado pelo Espírito Santo para pedir sinais e milagres, visando que as pessoas se convertam ao Senhor. Os dons espirituais são dados para serem usados e são necessários, e milagres, portentos e maravilhas são necessários para que o povo não se esqueça de Deus, das suas obras e do seu poder, da grandeza. Epidemias e pandemias, tudo isso são necessárias para que o povo de Deus seja sacudido e despertado. Perseguições no mundo e tribulações, tudo isso são necessárias para que o povo de Deus não se acomode e se volte para o Senhor. Mas Deus nos deu o direito de pedir milagres, então, em épocas atuais, nós podemos pedir milagres a Deus, e Deus quer ver o seu povo dependente dele, e não do mundo, e não do dinheiro. Dependentes de Deus, pedindo milagres. E essa história vai se repetir. Agora nós já estamos no fim. A próxima manifestação é o arrebatamento da igreja. Nós já estamos às vésperas do arrebatamento. Então, é hora de pedir milagres para Deus sacudir e despertar os crentes acomodados. Os que estão gostando do mundo e se esquecendo de Deus precisam ser sacudidos. Então, Senhor, manda mais pandemia, manda mais epidemia, mais terremotos, Senhor, para sacudir o teu povo. Manda mais perseguições, Senhor, para sacudir o teu povo, e o teu povo venha pedir milagres e depender do Senhor. Age, Senhor, para preparar, filtrar a tua igreja, os que estão firmes no Senhor, para subirem no arrebatamento. Vai acontecer tudo isso. Se prepare e entenda como Deus age, para você poder estar de